Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo de número 8, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Se você quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, fica limpo desta lepra. E a palavra do Senhor diz, versículo número 3, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Olha, preste bastante atenção aqui no versículo 1. Versículo 1 diz assim, e descendo do monte, para você ver, para mostrar para você que você que está me assistindo, você que está pela rádio, você está pelo Instagram, que Jesus está descendo do monte onde ele pregou o sermão da montanha. Se você for até o capítulo 5 do sermão da montanha, né, que é o início do sermão da montanha, Jesus ele sobe o monte para ensinar a multidão, para ensinar todas aquelas pessoas que estavam acompanhando ele. E Jesus dá aqueles ensinos maravilhosos a respeito do reino de Deus, a respeito dos mandamentos do Senhor. E no capítulo de número 8, Jesus desce do monte. E a Bíblia diz, uma grande multidão estava seguindo a Jesus de Nazaré. Grande multidão. Jesus ele começa seu ministério, só ele. Depois agaria mais alguns discípulos. Ele junta ali mais alguns discípulos, chamando para o ministério, chamando para fazer a obra de Deus. Aí no capítulo de número 4 nós temos a tentação de Jesus Cristo, logo após o seu batismo, né? Então é o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo de número 5, Jesus ele já está diante de uma grande multidão que o seguia, pois ele já pregava, né? Ele iniciou seu ministério, ele escolheu os discípulos, Jesus escolheu todos os discípulos ali e passou a pregar na Galileia. Grande multidão passou a ouvi-lo, e quando Jesus ele começou a pregar e grande multidão se juntar, Jesus foi logo para o monte para ensinar a sua doutrina, e a multidão ficaram todos unânimes, surpreendidos com a palavra, com o ensino, com a doutrina de Jesus, porque ele não ensinava como ensinavam os fariseus e os saduceus, mas ensinava como quem tinha autoridade, diz as Escrituras Sagradas. Capítulo de número 8, Jesus desce, e essa grande multidão ainda assim está lá com Jesus, ouvindo Jesus, se deleitando das palavras de Jesus. Meus queridos, quem conhece a Jesus, quem conhece a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe e tem prazer em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Seja qual o problema que você esteja passando, não importa o problema que você está passando. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, ama Deus. Não se afasta de Deus, sempre está com seus ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. É o que você está fazendo, o que você vai fazer. Os irmãos que vão também ouvir pelo YouTube também vão fazer. Mas sempre, quem ama a palavra de Deus nunca vai deixar de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que um certo leproso chega para Jesus Cristo e adora. A lepra na época era incurável, não havia cura. Tinha que afastar porque era contagiosa, afastava da sociedade. As pessoas começavam a morar fora da cidade por causa da alta potencialidade de contaminação da doença. Então, para poder evitar mais contaminações, se isolava a pessoa da sua família, isolava a pessoa da sociedade. O mais difícil e cruel era isolar a pessoa da sua própria família.
né? Então as pessoas eram isoladas. Esse leproso, ele teve uma ação ousada. Por quê? Porque ele se aproximou de Jesus. Ele não podia fazer, não podia se aproximar de ninguém. Mas ele, quando viu Jesus Cristo, com certeza, ele sabia que Jesus poderia fazer algo por ele. Então, Jesus já vinha curando pessoas há algum tempo. E talvez ele ouviu falar, Jesus está curando pessoas. E eu também vou ser curado. Se eu for até ele, eu vou ter a oportunidade de voltar para a minha família. Se eu for a Jesus, eu vou ter a oportunidade de voltar para a minha família. Porque Jesus é assim, ele restaura, ele purifica tudo, toda a nossa vida. Tem muitas pessoas que, para quem prega na rua, sabe, quantas pessoas tem na rua, morando na rua, longe da sua família por causa das drogas? Milhares de pessoas nas ruas, estão nas ruas porque a família não aguentou mais. Porque a família já não aguentou mais. E ele mesmo, para poder preservar a própria família, saiu de casa. Deu nem notícia, está na rua. Ninguém sabe onde esse camarada anda. Se você for entregar a sopa, né, um sopão no centro da cidade aqui de Fortaleza, você vai perceber que existem pessoas que estão nessa situação. Longe da família porque se consideram viciados, que não trabalham a família. Irmãos, eu quero dizer para você... Talvez você se encontre nessa situação, talvez eu fale para alguém que se encontre nessa situação, quem sabe? Ou alguém que tenha familiar nessa situação. Eu digo para vocês todos aqui nesta manhã, se Jesus chegar, verdadeiramente ele purificar, ele vai fazer com que teu familiar retorne para casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. E você que está aí na rua por causa disso, se você crer, Deus, ele vai restaurar a tua vida, ele vai te purificar dessa lepra, ele vai te purificar dessa situação, ele vai te ajudar a estender a mão e fazer você regressar para a sua casa, regressar para a sua família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus restaura. Jesus, ele transforma, Jesus, ele purifica. A palavra ainda tem poder para fazer isso, meu querido, e nós temos que crer, nós temos que pregar. Nós temos que fazer com que as pessoas elas coloquem totalmente a sua esperança em Jesus. Porque só Ele é que pode fazer, através do Espírito Santo, algo sobrenatural na nossa vida, nos transformar, nos dar uma nova vida, nos dar um novo caminho, um novo olhar, nova concepção de vida. Só Jesus é que pode fazer isso. Restaurar, purificar, mudar a situação. Tem gente que se encontra em uma situação tão complicada, de vício, seja lá o que for, familiar, casamento destruído, que acha que não pode haver uma purificação, que acha que não pode haver uma mudança, uma transformação. Sim, pode, porque quando Jesus entra, meu irmão, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível àquele que espera, tudo é possível para aquele que acredita. Se você acreditar em Jesus Cristo, Ele vai mudar a situação da tua vida primeiramente, meu querido, e depois da tua família, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Deus vai começar por você, Jesus vai começar por você, vai te transformar, te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa, com um novo comportamento, com um novo pensamento. A tua mudança vai influenciar e mudar também o comportamento dos teus familiares, dos entes queridos. Para a glória do nome do Senhor. Jesus, ele purifica este homem. Ele se aproxima, esse homem, ele se aproxima de Jesus, ele diz: Senhor, eu sou um homem triste, eu sou um homem destruído, eu sou um homem enfermo, doente e condenado à morte. Mas eu reconheço que se eu chegar até aquele homem, se eu chegar até o Senhor, eu vou ser purificado. E ele foi, e ele fez exatamente essa pergunta, ele disse: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Jesus, sim, eu quero. Jesus quer curar pessoas, Jesus quer transformar pessoas, Jesus quer purificar pessoas. Jesus não perdeu o interesse no homem pecador. O homem pecador, Jesus continua tendo respeito, ele continua querendo transformar, ele continua querendo
melhorar a vida dessa criatura. Ele continua com o interesse de chegar perto para poder fazer alguma coisa, estender a mão, como diz o louvor que nós ouvimos aqui nessa manhã. Ei, meu irmão, Jesus quer te ajudar. Estende a tua mão para Ele, porque Ele já está com sua mão estendida para você também. Jesus, tem gente que está nessa situação, irmão. Nem coragem de orar tem mais. Nem coragem de orar tem mais. Coragem de olhar para o céu por causa da sua negridão espiritual, da sua situação complicada de vida, né, de pecado, de atolamento, né, de destruição da vida. As pessoas não têm mais nem vontade de ir a Jesus. Jesus é a única esperança, meu querido, minha querida. Eu quero dizer para você, Jesus é a única esperança que nós temos para poder sermos restaurados. Não afaste, olha, eu vou dizer para você também, meu querido, não afaste ninguém de Jesus, tá? Não afaste ninguém de Jesus. Como se Jesus ele fosse um fariseu que só tem acesso a ele aqueles que forem purificados e santificados. Não, porque Jesus mesmo ele disse que não veio buscar os sãos, mas sim os doentes para restaurar, para transformar, para fazer novas criaturas, para poder fazer uma nova pessoa. Então deixa os pecadores chegar a Jesus. Deixe os pecadores chegar. Deixa aqueles que estão sujos pela lepra do pecado chegarem até Jesus de Nazaré, porque só Ele é que pode fazer algo. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas Jesus pode. Jesus pode. Então, meu irmão, faça de tudo por todos, para que as pessoas se aproximem de Jesus. Chegue para ver o que é que vai acontecer, porque não é você, a sua palavra, seu comportamento que vai fazer com que as pessoas sejam transformadas, mas é o poder do Espírito Santo, porque não é obra da carne, não é obra do sangue, mas é pelo poder de Deus. Eu creio ainda no poder transformador do Evangelho na vida das pessoas, meu irmão. Então deixa Jesus tratar a vida das pessoas, curar, purificar, porque Jesus quer. Jesus quer, não seja uma barreira para as pessoas, não seja, pelo amor de Deus, não seja. Seja um ajudador para levar, assim como Filipe levou Natanael até Jesus. Leve as pessoas a Jesus também. E fique só observando para ver o que Jesus vai fazer na vida daquela pessoa, tá? Não precisa se meter no relacionamento, não precisa se meter naquilo que Jesus quer fazer. Deixa Jesus fazer na vida das pessoas aquilo que Jesus quer fazer, pelo amor de Deus. Esse homem chega e diz: Senhor, se tu quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus ele disse: eu quero, fica limpo. E aquele homem ficou limpo, meus queridos. Foi purificado totalmente. É isso que Jesus vai fazer na tua vida. Porque assim, quando Jesus, é Jesus mesmo, tá? É Jesus mesmo, porque tem por aí, a gente vê umas conversões que a gente é um pouco duvidosa, tá? Em que sentido? No sentido de que a pessoa só vai à frente da igreja e a gente não vê nenhum tipo de transformação. Sabe por quê? Porque não foi Jesus que pegou pela mão e levou. Foi forçado por outros. Conversões que não existiram. É só o que está havendo. Mas eu creio que Jesus ainda está entrando nos corações, sabe? Jesus está entrando. E quando Jesus ele entra nos corações, meus queridos, Jesus não escolhe o lugar. Aleluia. Fica com essa palavra aí, ó. Quando Jesus entra nos corações da pessoa, Jesus não escolhe o local. De repente ele entra. De repente nós somos desmotivados para não mais pecar. Então, de repente você tem um familiar que gosta de ir para local de prostituição, né? De um prostíbulo. É lá dentro que Jesus vai pegar ele, vai tocar no coração dele, ele mesmo, na sua própria consciência, o Espírito Santo vai falar e dizer assim: esse lugar não é mais para ti. Ô glória! Ninguém, aleluia, glória a Deus, ninguém precisa chegar a repreender, sai daí! Tu vai pro inferno fazendo isso, rapaz! Não precisa ninguém chegar fazendo isso. O Espírito Santo mesmo, de maneira meiga e santa, chegará para ele na sua consciência, falará a sua alma, no seu íntimo, dizendo:
sai deste lugar. Você já ouviu o evangelho várias vezes. Deus está falando contigo, sai deste lugar. Não é mais para ti. Se essa palavra está carregada do Espírito Santo, essa palavra que sai da minha boca agora está carregada do Espírito Santo, quantas pessoas não vão agora, irmão, ser desestimuladas a não pecar mais? É isso que Jesus faz. Não depende do pregador. É o Espírito Santo que transforma. Amém? Meus queridos, vamos orar agora em nome do Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Tá? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Oh, glória. Sempre há um ensinamento glorioso pela manhã. Tem sempre uma palavra, um ensinamento, um direcionamento que o Senhor nos entrega. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor está falando ainda na terra. O Senhor fala por meio da sua palavra os evangelhos, quando a gente abre a Bíblia para ler. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos, Senhor, dizer que somos livres, somos libertos, lavados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Que nós não temos bondade em nós mesmos, mas a bondade do Senhor foi colocada dentro de nós por meio do Espírito Santo. Que nós estamos sendo melhorados e santificados pelo poder do Espírito de Deus. Que nós estamos passando por uma regeneração constante até o fim da nossa existência aqui na terra. Que nós estamos sendo restaurados, transformados. O Senhor sempre está nascendo dentro de nós. Todos os dias, quando nos levantamos, o Senhor nasce novamente dentro da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida de misericórdia, uma vida santificada, uma vida longe da influência do mundo, andando com as pessoas mesmo assim. Andando fora do pecado, mas junto do pecador. Porque era assim que Jesus fazia. Senhor, nos ensina a ser assim. Pessoas que sabem, têm sabedoria para andar com o pecador sem se contaminar. Sem se contaminar com o pecado. Estar perto do pecador, ouvir o pecador, sem se contaminar com o pecado. Se chegarmos a essa capacidade, chegaremos a um nível de santidade razoável. Senhor, abençoa todos aqueles que vão agora, Senhor Deus, participar do culto aqui às 10 da manhã da nossa igreja. Abençoa todos aqueles que estão doentes, enfermos ainda, Senhor, nos hospitais por causa da doença Covid. Que o Senhor possa curar, transformar e trazer de volta aqueles que estão na UTI, aqueles que estão com sintomas leves, que o Senhor cure o mais rápido possível, que nós possamos, meu Pai, ter menos perdas para a glória do Teu nome. Abençoa também para que possamos, meu Pai, voltar para o mercado de trabalho, que os trabalhos se abram para que possamos sustentar nossos familiares. Sustenta aqueles que estão com dificuldade financeira, meu Pai, que estão, Senhor Deus, tendo sua luz cortada, tendo sua água cortada. Tem misericórdia, sustenta, supre, usa de alguém para ajudar essas pessoas. Nós clamamos a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.